54% da seleção americana joga nas 5 grandes ligas europeias. Pulisic no Milan, McKennie na Juventus, Pulisic joga demais, pra mim é um dos melhores do Milan na atualidade. Tirando Rafael Leão. Balogun no Mônaco, Richards no Crystal Palace e Adams no Bournemouth são alguns dos mais destacados, mas nem sempre foi assim. Em 1994, apenas Roy Wegerle cumpria tal condição no Coventry City. O cenário em território nacional era tão desolador que nem sequer tinham liga profissional e alguns destaques, como o capitão Tony Meola, alternavam entre torneios ao ar livre e torneios em quadra coberta. A experiência de certos jogadores não ia além de meros campeonatos universitários. Alexi Lalas, por exemplo, estreou como profissional na própria Copa do Mundo. Naquela época, ninguém imaginava que 32 anos depois, goleariam o Paraguai em uma nova estreia mundialista, com uma média de 27,4 milhões de espectadores, tornando-se assim a partida mais vista da história do país. O próprio Lalas disse: "Sexta-feira foi uma das grandes noites da minha vida. As pessoas me perguntam sobre 1994 e, claro, aquele jogo contra a Colômbia foi um grande dia na minha vida, mas a outra noite foi algo especial, a celebração de quem somos e o quão longe chegamos." A verdade é que o caminho que tiveram que percorrer para serem competitivos foi incrivelmente longo. O grande problema a resolver, como em qualquer equipe que planeja ser candidata, eram os jogadores. Sem jogadores de qualidade, é impossível competir em uma Copa do Mundo. E a verdade é que, sem sequer ter uma liga profissional, a tarefa parecia realmente complicada. Então, começaram por aí. Quando a FIFA lhes concedeu a sede para a Copa do Mundo de 1994, fê-lo com a condição explícita de que, após o evento, trabalhassem para criar esse torneio. Foi assim que, em 1996, nasceu a Major League Soccer, com apenas 10 equipes. Esta seria a primeira pedra de um sistema no qual os atletas locais poderiam se desenvolver. O já mencionado Tony Meola, por exemplo, jogou no Metro Stars de Nova York, depois no Kansas City Wizards e, finalmente, voltou ao atualmente chamado New York Red Bull. Agora, ele já não é famoso apenas pelo videogame de Super Nintendo Tony Meola's Sidekick Soccer. Quanto à seleção, além dos jogadores consolidados, o ponto crítico era promover novos atletas que pudessem integrar a equipe no futuro. Nesse sentido, naqueles anos, as franquias não tinham categorias de base nem academias próprias e o desenvolvimento passava exclusivamente pelo sistema universitário da NCAA. Os jovens que entravam em um programa desse tipo relacionado ao futebol, seja por meio de uma bolsa ou pelo pagamento correspondente, só disputavam uma curta temporada que ia de agosto a dezembro e o faziam com regras um pouco diferentes. Podiam ser feitas substituições ilimitadas. Quem saía podia voltar a entrar e o relógio começava nos 45 minutos e corria em contagem decrescente, entre outras diferenças que mudavam a dinâmica. Olha, um bando de burocracia mesmo, né, pô? Esse trem aí é chato pra caramba. Exemplo chato que eu quero dizer, mano, era horrível você nascer nos Estados Unidos e querer ser um jogador de futebol, cara. Você via Messi, Ronaldinho Gaúcho na TV, Cristiano Ronaldo crescendo, e você ali no meio de muita burocracia. Os Estados Unidos, nossa, era uma várzea. Do jogo. Em resumo, parecia mais basquete do que futebol internacional. Assim, seria difícil adaptar-se ao ritmo que um jogo da Copa do Mundo exige. A França, em 1998, foi o melhor reflexo disso, já que terminaram em último. A federação tinha claro que devia fazer mudanças de maneira urgente. O sistema universitário por si só não era suficiente, já que os jogadores iniciavam sua preparação tarde demais. Precisavam captá-los e formá-los antes. Para buscar esse objetivo, eles contrataram Carlos Queiroz, que havia vencido 2 mundiais sub-20 dirigindo Portugal e passou pelo Metro Stars, conhecendo exatamente como o futebol era gerido em território norte-americano. A missão foi precisa: desenhar um plano mestre para desenvolver talentos em idades precoces. Após uma pesquisa por todo o país, ele escreveu com Dan Gaspar o ambicioso Projeto 2010. Esse programa era tão grande que ele ousou compará-lo ao pouso da Apollo 11 na Lua, como podem ver na capa. A ideia era destinar cerca de 50 milhões de dólares para esse objetivo, entendendo que os Estados Unidos eram um gigante adormecido com a capacidade de vencer uma Copa do Mundo até o ano 2010. Houston, temos um problema. Isso claramente nunca aconteceu, embora se deva dizer que serviu para colocar em marcha propostas-chave, como o estabelecimento de uma residência esportiva da Federação de Futebol dos Estados Unidos no complexo IMG Academy, em Bradenton, Flórida. Com esta medida, pela primeira vez, o país centralizava a captação de talentos menores de 17 anos, custeando a totalidade da hospedagem, a educação e os treinamentos sob metodologias internacionais. Estudavam de manhã e jogavam à tarde. Esse mega plano de Queiroz foi acompanhado de outra iniciativa chamada Act 40, que tinha sido criada em 96
2007 de forma conjunta entre a Major League Soccer e a US Soccer, patrocinada obviamente pela marca de vestuário americana. Aqui também se buscava a captação precoce de jovens. O objetivo de ambas as propostas era o mesmo: convencer os futebolistas a ingressar no sistema de formação federativo em vez de ir para a universidade. Para conseguir isso, a chave era garantir-lhes um salário como atletas profissionais e dar-lhes acesso às franquias da Major League Soccer. Caso a carreira no futebol não prosperasse, era concedida uma bolsa de estudos para que pudessem se formar em outras áreas. E a verdade é que funcionou. Daqui surgiram figuras como Landon Donovan, Damarcus Beasley, Tim Howard, Carlos Bocanegra e Clint Dempsey, entre tantos outros. O impacto pareceu imediato, já que na Copa do Mundo de 2002 derrotaram o México para chegar às quartas de final, sendo Donovan um dos artilheiros da equipe. Infelizmente, 4 anos depois, na Alemanha, em 2006, não conseguiram repetir o desempenho e decidiram fazer alguns ajustes na estratégia. Apesar do sucesso inicial das iniciativas quanto à formação de jogadores, o país era extenso demais para concentrar tudo naquela única residência na Flórida. Imaginem que um jovem talento de Seattle precisava se mudar a mais de 4.000 quilômetros de distância para fazer parte do sistema. Por isso, após muito pensar, a federação definiu que quem deveria continuar com o processo de formação eram as próprias franquias da Major League Soccer, e a forma de gerar isso era, obviamente, por meio de incentivos econômicos. Sua primeira medida foi a incorporação da regra do jogador da base. Ela indica que qualquer jogador que tenha participado por mais de 1 ano na academia do clube pode ser promovido à equipe principal sem que seu salário seja contabilizado no teto salarial. Ou seja, as equipes poderiam economizar margem promovendo os jovens. Com esse regime, chegaram às Copas de 2010 e 2014, onde em ambos os casos alcançaram as oitavas de final. A seleção parecia se acomodar no grupo intermediário, o que não era particularmente ruim se lembrarmos de como estavam em 1994. Mas para a Rússia 2018, o país não conseguiu se classificar, e isso foi um golpe em seu plano de melhoria constante, especialmente considerando que já estava confirmado que receberiam a Copa do Mundo em casa dentro de apenas 8 anos. Sei que parece muito tempo, mas acreditem, não é nada. Automaticamente, a federação começou a trabalhar e adaptou novamente o plano original para fortalecer a seleção. Agora foram além com os benefícios para as franquias, permitindo que fiquem com 100% do dinheiro proveniente da venda de jogadores das categorias de base para o exterior. Dessa forma, tais equipes teriam ainda mais incentivos para formar bons atletas, e assim o fizeram. FC Dallas, Philadelphia Union e New York Red Bulls entenderam que o verdadeiro negócio já não era apenas trazer jogadores veteranos de renome para lotar os estádios, mas formar internamente e depois exportar. Dallas, por exemplo, vendeu Pepe ao Augsburgo, Reynolds à Roma e Richards ao Bayern de Munique, para mencionar alguns. Além disso, esse crescimento das categorias de base também permitiu que muitos jovens de menos recursos econômicos ingressassem no sistema do futebol. Até aquele momento, praticamente a única maneira de treinar esse esporte como criança ou adolescente nos Estados Unidos era através de academias privadas, onde as mensalidades anuais iam de 600 a 10 mil dólares por ano, dependendo da qualidade delas. Hoje em dia, conseguiu-se uma certa convivência entre os múltiplos esquemas de desenvolvimento juvenil. Categorias de base de clubes, academias privadas e o sistema universitário, cada um contribui com o seu. É claro que a destreza necessária para coordenar tudo isso também não é pequena. O ex-diretor esportivo da federação, Matt Crocker, disse: "Às vezes parece que são 50 países, parece a UEFA. É como tentar fazer com que toda a UEFA esteja na mesma página com uma filosofia. Essa é a parte que representa o nosso maior desafio." Finalmente, outro dos grandes pilares impulsionados ultimamente foi complementar esse desenvolvimento nacional com o recrutamento de jogadores estrangeiros que tivessem dupla nacionalidade. Robinson, Reina, Berhalter, Tillman, Zendejas, Dest e Balogun fazem parte desse grupo. Alguns nasceram no exterior e outros emigraram muito cedo. Serdino Dest é um exemplo do primeiro caso, com sua formação nos Países Baixos, e Balogun emigrou aos 2 meses para a Inglaterra, onde estreou pelo Arsenal. No que diz respeito aos resultados, para o Qatar 2022, o nível voltou a melhorar, não só classificação. Calma aí. Tá bom. Que sumiu minha cara, mas pra ficar mais claro pra vocês aqui que eu vou explicar. Estados Unidos e Bósnia vai se enfrentar quarta-feira, dia 1º/7, às 8 horas, beleza? Só pra deixar avisado aqui, tem a porcentagem, não sei as escalações, é meio óbvio isso.
A porcentagem dos Estados Unidos com 72% de vitória na prorrogação, 18% de vitória, e a Bósnia com 10% de vitória na prorrogação. Perfeito? E aqui tem esse post aí aleatório, beleza? Mas, valeu! É só isso que eu precisava fazer, gente.